Bom dia. Eu vou ler um texto de apresentação geral, o primeiro texto que eu escrevi quando me convidaram para integrar este projeto, e depois lerei aquilo que foi, no fundo, o enunciado do workshop. Pronto. E de seguida, penso ler também um poema do Manuel de Barros, um poeta brasileiro, que eu acho que se adequa àquilo que se passou e àquilo que me motivou. E por fim, verão as imagens que foram feitas pelo João Rolaça e que, portanto, são imagens do workshop. Pronto, no bordo da lente, ou guardar uma ideia de pequenas dimensões. Integrado numa investigação artística sobre o conceito de centro mutável, como um pensamento sobre o microscópico. De um centro que se move, recolhe uma percepção de dentro, no sentido em que o é cada indivíduo, na sua dupla característica de vivo e pensante. Ele é um centro em si, e em si pode transportar alternadamente outros centros, sendo ainda centro juntamente com outros num centro maior. Finalmente, ele é o inventor do centro, esse elemento geométrico que, na verdade, só existe enquanto cooperante numa escala relacional. A ideia de microscópico associa a distância no sentido da profundidade, o gosto por oferecer corpo e imagens ao que é invisível ou de ínfima dimensão, ao que se situa no chamado plano inferior. Apesar de indissociável da linguagem científica a partir do século XIX, quando surgiu o aparelho ocular que lhe tomou o nome, é na literatura que encontro mais ricamente consubstanciado o conceito microscópico. É claro que isto é de acordo com aquilo que eu sei, as minhas leituras, etc. Portanto, pode não haver aqui muito rigor científico. Mais para a frente. Assinalo muito particularmente autores como Manuel de Barros, Clarice Lispector, Franz Kafka ou Robert Walser. Do Walser retenho, em modo de exemplo, os seus microgramas, escrita a lápis, minúscula, sobre pequenos fragmentos de papel praticamente indecifráveis. É também Walser quem escreve, e se alguma vez uma onda me levantasse e me levasse para cima, aí onde impera a força e o prestígio, faria em pedaços as circunstâncias que me favoreceram e eu próprio me atiraria para baixo, para as ínfimas e insignificantes trevas. Só nas regiões inferiores consigo respirar. Estes e muitos outros são considerados autores desterritorializados, no sentido em que não têm centro. A propósito, embora num contexto pessoal, Marguerite Duras dizia: a história da minha vida não existe. Não há centro, não há caminho nem linha. Há vastos espaços onde se fez crer que havia alguém, mas não é verdade, não havia ninguém. Por volta do ano 50 a.C., já Lucrécio, em Da Natureza das Coisas, refere que no fundo da matéria existem movimentos escondidos e invisíveis e que tudo o que existe está sempre em perpétuo movimento, sendo que não pode existir um centro porque o universo é infinito. Falamos, pois, de vida e, consequentemente, de natureza. Retomando a ciência e, mais especificamente, a biologia, apercebemos que, mantendo o nosso corpo como referência para os dois infinitos, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, é no mundo dos pequenos seres e, sobretudo, dos seres microscópicos que encontramos o entendimento da nossa origem. É nas zonas de maior sombra, debaixo da terra, no fundo do mar, na água do rio ou no vento, que habitam os seres vivos que, mais ou menos visivelmente, são fomentadores de vida e morte. Eles são os mais numerosos, disseminados pelos locais próprios, planícies, rios, montanhas. Colaboram na definição da paisagem, permitem escalas e pontos de vista diferenciados, transformam-na silenciosa e discretamente. Pronto, esta é a primeira parte da apresentação. Agora vou ler, como eu disse inicialmente, sobre a proposta de reflexão e trabalho coletivos.
entre parênteses, workshop, aquilo que é o workshop. O microscópico será, pois, entendido como um movimento no sentido do fundo, ou baixo ou menor, onde uma visibilidade inexistente ou ínfima é sujeita a gestos como abrir, destapar, esburacar, cavar ou outros. Tomando o corpo próprio como referência, a abordagem faz-se questionando a ideia como coisa corporizada, guardar como uma ação que define atenção e olhar, particularmente focados e delimitados, a natureza como a morada de todos os seres vivos, uns dentro dos outros, e, finalmente, a paisagem como espaço relacional de representações e escalas, tal como disse anteriormente. Tratou-se, pois, de uma abordagem de desenho, nas suas múltiplas expressões, em que uma ideia vinda de um órgão interior do corpo, o cérebro, mas certamente aí alojada por um movimento contrário, sofreu novas e progressivas fases de aprofundamento. Deste modo, são propostos 2 encontros, que eventualmente culminarão num terceiro em modo de exposição final. Agora é o outro. Escolha de uma paisagem e abrigo para a minha ideia. Esta ideia é minha, de trabalho. Descubro, numa encosta do monte, encimado pelas ruínas do castelo, uma antiga cisterna igualmente ruinosa. Aí recebo os que tomarão a minha proposta. Perpendicular à estrada que circunda o monte, o caminho para essa concavidade em ruínas é estreito e íngreme, a terra mal batida, o corpo sóbrio com receio de deslize. Começa nessa subida a relação. O teto desse abrigo abre-se parcialmente ao céu e também às raízes e ramos baixos de uma árvore. Somos 6 pessoas, um cão, ervas daninhas de várias espécies e dimensões, muitas pedras, muitos caracóis ou já só os seus trilhos e cascas. Há sinais de outras breves passagens, de outros animais e pessoas. Digo o enunciado e repito-o aqui. Primeiro encontro. Devem procurar, junto ao corpo, numa prega de sombra ou concavidade da pele ou vestuário, um lugar que guarde uma ideia de pequenas dimensões. Neste movimento de transmutação, a ideia corporizar-se-á, tornando-se ideia-coisa e tomando expressão, materialidade, configuração e medida, adequada ao lugar no corpo que a aloja e que, de novo, a transportará. Segundo encontro. Dar-se-á ao longo da linha de descida do monte até ao sopé. No percurso, o desenho primeiro encontrará uma outra morada. Será introduzido no interior da terra, por baixo da pedra, entre as folhas, no interior da árvore, na toca da formiga, no estômago do gafanhoto, no vento ou no corpo de outro participante. Sofrerá, tal como no primeiro encontro, nova adequação. Acrescento ainda, os participantes serão estimulados para decidir em conjunto ou não onde guardar cada ideia-coisa, o mesmo que desenho, conscientes de que constroem uma outra paisagem, oculta ou semi-oculta, dentro da maior e já existente. Volta à presença. Alguns trazem já uma ideia, outros encontram-na no interior da cisterna. Uma respiração ao sopro, um nível, um caracol arrancado do seu centro absolutamente fixo, pequenas intumescências e orifícios, terra que escoará por entre os dedos filtro. Todos se dobram sobre esse trabalho de procura e transformação. Fazem-no em silêncio. Temos o corpo rente às coisas. Queremos ser com essas coisas, com o chão, com a terra, com a pedra, com a parede esburacada. As pequenas ideias são ilimitadas. A respiração rasteja como o caracol. Concluído o primeiro encontro, reunidos os desenhos, uma pedra numa boca, iniciamos a descida em direção ao sopé. Encontramos um caminho estreito. Mesmo assim, na procura, por vezes saímos do caminho e o corpo, por entre o desarranjo vegetal, balança e tudo toca na procura de equilíbrio. Dá-se uma certa dispersão. Pouco sabemos do lugar de cada um. No sopé fica a oficina da terra. Aí reencontramos-nos. Pronto. Isto é o que eu escrevi.
Agora, eu tinha pensado ler um poema do Manuel de Barros a seguir. Como eu disse, o Manuel de Barros foi um poeta brasileiro e que nasceu em 1937 e morreu em 2004. Portanto, chama-se Matéria de Poesia e é o primeiro. Espero não estar a ler assim muito mal, pronto, não sei. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para poesia. Terreno de 10 por 20 surge de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstémios, o bulo de braque sem boca, são bons para poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar na poesia ou na geral. O que se encontra em Ninho de João Ferreira, caco de vidro, garampos, retratos de formatura, servem demais para poesia. As coisas que não pretendem, como por exemplo, pedras que cheiram, água ou homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para poesia. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para poesia. As coisas que os líquenes comem, sapatos, adjetivos, têm muita importância para os pulmões da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para poesia. Os lobos de água e de estandarte servem demais. O traste é ótimo. O pobre diabo é colosso. Tudo o que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para poesia. Qualquer pessoa oscada, tudo que explique a lagartixa da esteira e a laminação de sabiás é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório eu conheço bem, tem muitas repercussões, como um aljibe entupido de silêncio, sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Aliás, é também objeto de poesia saber qual é o período médio que um homem jogado fora pode permanecer na terra sem nascerem em sua boca as raízes da escória. As coisas sem importância são bens de poesia, pois é assim que o Chevrolet gosmento chega ao poema e as andorinhas de junho. Pronto. E agora a seguir, tal como eu disse, vão ver as imagens do workshop, foram feitas pelo João, eu acho que são muito bonitas. Eu não tenho... Fica aqui? Podes acompanhar aqui a visualização. Assim? Então, se calhar, prefiro ir para ali. Se quiseres fazer algum comentário. Pronto, são participantes. É o Sérgio. Neste momento. Pronto. A Raquel. Também. A Raquel foi quem transportou a pedra na boca quando descemos em direção ao sopé, mas não ficámos sem imagens. Não temos uma imagem da pedra na boca, temos outras. Pronto. Esta é Marta. Francisco, com caracol. Isto está muito acelerado. Saltam algumas, perdão. Sim. É o João. E a descida? Isto foi a descida foi muito difícil. A subida foi difícil, a descida ainda foi pior. Mas conseguimos arranjar um modo de não haver assim muita queda. Fomos por cima das ervas. Portanto, é a primeira descida, depois à estrada e depois descemos tudo até lá abaixo. Encontramos um caminho, tal como eu disse no texto.
este trabalho só resultou fotografado porque ficou no lugar. Era uma pedra fendida e foi objeto de atenção da Raquel. E aqui é um pouco para representar a tal dispersão de que eu falei. De que forma? De que forma, Armanda? Hã? De que forma? Essa dispersão, como é que... A dispersão pronto, nós fomos descendo, eu fiquei ali algum tempo com 2 pessoas, depois as outras foram descendo e acabei por não ter visto onde colocaram os desenhos que fizeram na cisterna. Portanto, vi alguns, não vi todos. E foi nesse sentido que eu chamo de expressão. Portanto, no fundo, foi o último lugar do desenho, que a minha ideia era que se tivesse transformado e adequado a esse último lugar. Mas, por exemplo, o Francisco, ele teve que sair mais cedo, que é o Francisco que está na imagem, e eu não sei muito... Eu não fiquei sem saber onde é que ele deixou o seu caracol. Mas ele está lá. Portanto, essa dispersão também é algo como uma dissolução na paisagem. Sim, com certeza. Construir a ideia na cisterna e nos diluirmos, tal como na imagem, à pequena escala. Por isso eu escolhi isso. Exatamente, é isso. A ideia era essa, não é? Muito bem. Penso que é a última imagem esta, não é? É a última. Muito bem. Pronto. Obrigado, Armanda.